Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos continuar a nossa comunhão. Nessa tarde nós vimos a importância da realidade espiritual. Vimos que facilmente nos enganamos com nossos próprios sentimentos, porque nós achamos que pelo fato de nós sabermos, nós já ganhamos. Mas na verdade, o Espírito deseja trabalhar essa realidade nas nossas vidas. O apóstolo João, ele transmitiu esse encargo de que o Espírito deseja nos levar a essa realidade, e ele então nos mostra que o caminho para essa realidade é a nossa comunhão com o Senhor. Não é uma questão de nós ganharmos o conhecimento, mas de nós ganharmos mais da vida divina. E é nessa comunhão da vida divina que a realidade é trabalhada em nós, que essa realidade entra em nós. Primeira João capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João aqui compartilha do seu relacionamento com o Senhor. Esse Senhor que é a palavra da vida, que é o verbo da vida. Ele diz o que nós temos ouvido. Então essa experiência dele não é porque alguém falou. Ele aqui está testemunhando: eu ouvi. Eu ouvi. E ainda mais, ele diz o que temos visto com os nossos próprios olhos. De novo, não é alguma coisa que ele leu, é algum livro, ou alguma coisa que alguém falou para ele. Ele testemunha o que nós temos visto com os nossos próprios olhos. Isso é experiência. Não é conhecimento. Porque aqui ele disse: eu ouvi o Senhor. Eu vi o Senhor com os meus próprios olhos. E aqui diz também o que contemplamos. Qual é a diferença entre ver e contemplar? Contemplar é ver com detalhes, é ver apreciando. Por exemplo, se eu mostro uma foto para vocês dos irmãos juntos aqui da reunião, você vai dar uma olhada na foto, dizer: você viu a foto? Vi. Se eu perguntar para você qual é a cor da camisa do irmão que está mais à direita, então você: isso eu não sei. Mas você não viu? Eu vi. Mas você viu, mas não contemplou. Entende? Contemplar significa você olhar, apreciar, você dar atenção aos detalhes. Você sabe que existem certos lugares onde há uma bela paisagem, e muitas vezes uma estrada passa ao lado de uma bela paisagem. E o que acontece é que nesses lugares mais desenvolvidos, quando passa ao lado de uma bela paisagem, tem um lugar ao lado da estrada que se chama Belvedere, né? Ou um lugar para você parar, para você contemplar a paisagem, correto? Muitas vezes você está andando de carro, daí o irmão diz assim: olha que paisagem bonita, você dá uma olhada. É bonita. Daí você pede: para em algum lugar para a gente olhar. Daí você para
e você olha a paisagem e começa a desfrutar da paisagem. Olha o detalhe aqui, olha o detalhe ali. É assim que nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Você não pode simplesmente ver o Senhor, você tem que contemplar o Senhor, apreciar a beleza do Senhor. É verdade. E ele continua, ele disse: o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha, muitas vezes você vê uma peça bonita em cima da mesa, digamos um vaso bonito ou algum item bonito. Você não se contenta em ver, você quer mexer, você quer palpar, né? Deixa eu pegar aqui, dar uma olhada. Daí você pega, olha, você está apalpando. É assim que deve ser a nossa comunhão com o Senhor. Amém. Então João dá o testemunho. Ele mostra que assim foi que ele se relacionou com a palavra da vida. E aí, no versículo 2 de 1 João 1, ele diz: e a vida se manifestou. O Senhor é o Senhor da vida. E este Senhor da vida, Ele deseja se manifestar. A vida deseja sempre se manifestar. O problema é a vida se manifestar e nós não conseguimos ver. Mas João disse: a vida se manifestou e nós a temos visto. Aleluia. Amém. O Senhor deseja ou não se manifestar a você todo dia? Deseja ou não? Deseja. A questão é: você consegue ver o Senhor todos os dias? Ele deseja se manifestar. E nós precisamos ver. E aí, olha só os passos, tá? Que estão nesse versículo 2. A vida se manifestou e João viu. Pelo fato de ter visto a vida se manifestar, isso produziu algo em seu interior. Isso produziu uma mudança em seu interior. E aqui ele disse: e dela damos testemunho. Eu posso agora testemunhar o que eu vi, o que eu recebi, e o que eu vi e recebi me transformou. Mas não para aí, continua: dela damos testemunho e vou lá anunciamos. O que você viu, o que você desfrutou, você dá testemunho e anuncia a outros. Então, esse é o ciclo. A vida se manifesta, nós vemos, nós recebemos, e o que nós vemos e recebemos produz um testemunho em nós e nós anunciamos a outros. Anunciamos o quê? Anunciamos esse Senhor que é a vida eterna. Tá certo? Preste atenção. Aqui nos mostra que é possível nós percebermos e recebermos essa vida eterna. Versículo 2 ainda diz: essa vida eterna qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E o versículo 3 diz: o que temos visto e ouvido,
anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso quer dizer, se eu vivo na comunhão divina, eu trago também as pessoas para a comunhão divina. Amém? Amém? Porque a melhor coisa do mundo é estar nessa comunhão divina. É uma comunhão exclusiva. É a comunhão mais preciosa do mundo. Por quê? Porque é a comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém. Isso quer dizer que tem esse relacionamento com o Pai e com o Filho. Nós temos que dar valor a isso. Digamos que se o presidente da República fosse seu amigo, ele iria sempre chamar você para conversar com ele, correto? Porque você é amigo dele. Então você pode dizer, eu tenho comunhão com o presidente. Daí a pessoa do lado assim, você tem comunhão com o presidente? Como é que é? É assim, assim, assim. Será que eu posso um dia aí também ter comunhão com o presidente? Você me leva? Agora, ter comunhão com Deus é algo muito maior do que ter comunhão com o presidente. Agora você tem que dar um testemunho. Eu tenho comunhão com Deus, com o Pai e com seu Filho. Se você quiser, eu levo você. Está vendo? Porque nessa comunhão com o Pai e com o seu Filho que nós tocamos na realidade divina. Daí o que nós falamos já não é algo que simplesmente falamos. Tem realidade. Porque você vai dizer, eu ouvi, eu vi com meus próprios olhos, eu contemplei, eu apalpei. Isso mostra, então João aqui dá o testemunho do seu relacionamento com o Pai e com o Filho. Mas esses versículos também nos mostram uma coisa, que existe algo que se chama sentidos espirituais. Assim como nós temos os sentidos físicos, a Bíblia revela que nós também temos os sentidos espirituais. Quer ver? Hebreus capítulo 5, versículo 14. Diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente bem, mas também o mal. O autor de Hebreus está dizendo que o alimento sólido, que é o alimento sólido da palavra, é para os adultos. Quem são esses adultos? Aqueles que pela prática, pelo exercício, têm as suas faculdades, isto é, têm os seus sentidos exercitados para discernir não somente bem, mas também o mal. Fala de sentidos exercitados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então Pedro nos diz que existe chamado homem interior do coração. E esse homem interior do coração
tem os seus sentidos espirituais, assim como o nosso homem exterior tem os seus sentidos físicos. Nós vamos então ver que existe algo que se chama visão espiritual, audição espiritual, olfato espiritual, paladar espiritual e tato espiritual. São as coisas que você percebe com o seu homem interior, com o seu espírito. Existem coisas que você percebe com o seu homem exterior. Nós precisamos aprender a usar os sentidos interiores. Porque nós devemos ser homens espirituais com realidade espiritual. Eu vou agora exemplificar, ou eu vou ilustrar a diferença de alguém que usa os sentidos físicos daquele que usa os sentidos espirituais. Os seus sentidos físicos permitem que você perceba as coisas que ocorrem no mundo físico. Mas os seus sentidos espirituais permitem que você perceba as coisas que ocorrem na esfera espiritual. A esfera física é visível, a esfera espiritual é invisível. Então, eu vou dar um exemplo de uma pessoa, um filho de Deus, que está enfrentando várias situações e vários problemas. Então, o que acontece? Quando um homem está passando por uma dificuldade, os seus sentidos físicos informam a sua mente o que está acontecendo, correto? Imediatamente, o que a sua mente faz? Começa a processa essas informações e processa essas ameaças. Se você é mais forte do que essas ameaças, você fica tranquilo. Mas se você é mais fraco que essas ameaças, você fica preocupado e passa a ficar com medo. Entendeu? Por exemplo, você está aqui e você vê um gatinho. Suas informações, seus sentidos físicos te informam: olha um gato aqui passando na sua frente. Você olha para o gato e diz assim: eu sou mais forte que ele, eu não tenho medo nenhum. Você fica tranquilo. Daí aparece um leão e o seu sentido físico informa você: o leão está aí. Daí você processa na sua mente: esse leão é mais forte do que eu? Ou ele é mais fraco que eu? Ele é mais forte que eu passo a ficar com medo e eu quero correr e eu quero fugir. Está vendo? A sua mente processa, sempre compara a sua força com a ameaça. Mas você sabe por que é importante nós sabermos usar e exercitar nossos sentidos espirituais? É porque quando nós percebemos as coisas com nossos sentidos físicos, nós sempre comparamos a ameaça com a nossa capacidade, certo? E se nós formos mais fortes, ficamos tranquilos. Se formos mais fracos, ficamos com medo, ficamos desesperados, queremos fugir. Mas existem também os sentidos espirituais. Agora chega uma ameaça
E os seus sentidos físicos estão deixando você com ansiedade, com medo, e deixa você desesperado, porque essa ameaça vai além da sua capacidade. Mas aí é o momento de você usar o seu espírito. É o momento de comunhão com Deus. Aí os seus sentidos espirituais entram em ação. Aí os seus sentidos espirituais começam então a olhar para essa ameaça. Só que tem uma coisa: quando os seus sentidos espirituais percebem a ameaça, os seus sentidos espirituais não comparam a sua capacidade com a ameaça. Os seus sentidos espirituais comparam o poder de Deus com essa ameaça. Daí, por isso que quando chega a ameaça, e você compara essa ameaça com o poder de Deus, Deus é muito maior, você fica com paz, que só Deus pode dar. Ninguém compreende como é que você, passando por essa dificuldade, consegue ter paz. É porque a Bíblia chama de a paz que excede todo entendimento. Porque os seus sentidos espirituais sempre vai comparar a ameaça com Deus. E ao passo que os nossos sentidos fazem a comparação, as ameaças com a nossa capacidade. Amados irmãos, amadas irmãs, você vê a importância dos sentidos espirituais? Meu pai, ele frequentemente falava para nós de algumas experiências que ele teve na vida dele. Ele conta que ele estava fugindo da guerra e ele fugiu, ele subiu no último navio que estava saindo do porto. E ele, naquele navio, era um navio cargueiro. Navio cargueiro não tem a lugar de alojamento e tudo, né? Porque estava levando refugiados. Todo mundo estava indo com pés. Então, as pessoas puxaram umas tendas, entendeu? Puxaram umas tendas. E meu pai conseguiu um lugar exatamente bem na beira ali no muro do navio, onde a tenda estava amarrada. Meu pai disse: eu fico aqui protegido, né? E amarrou as coisas dele naquele lugar. Ele disse assim: eu vou viajar protegido. Daí ele desceu do navio, foi se despedir do meu avô, e quando voltou, uma outra pessoa tinha tomado o lugar dele. Ele tinha desamarrado as coisas do meu pai e colocou as coisas dele lá. Meu pai disse: é meu lugar. Eu disse: não, você não estava aqui. Daí o Senhor falou com meu pai: fiquei em paz. Amém. Daí meu pai foi num lugar sem tenda. Aí o navio saiu do porto. E quando saiu do porto, pouco tempo depois encontrou um tufão. Teve um tufão. E o meu pai dizia o seguinte, falou para nós: diz: Miguel, louvado seja Deus, porque Ele me tirou de debaixo daquela tenda. Por quê? Porque o vento era tão forte que arrebentou a corda. Aí você sabe, quando uma lona não está amarrada e passa no vento, o que acontece? Fica vibrando, né? E aquela pessoa que estava ali naquele lugar estava apanhando da tenda. Batia no fundo. E estava todo mundo chorando, desesperado. Meu pai, ele se agarrava
né, nas barras da borda do navio, e meu pai dizia assim, porque era um tufão, então as ondas eram gigantescas, e o navio assim virava assim, ele dizia assim, meu pai dizia, virava, eu via o mar, depois virava e eu via o mar de costas. Mas sabe, ele dizia assim, eu estava com uma paz, e eu cantava, mais perto quero estar, todo mundo desesperado, chorando, e meu pai cantando. Sentidos espirituais. Agora vamos ver alguns sentidos espirituais, tá? Ok. Primeiro sentido espiritual que nós vamos falar chama-se paladar, o paladar espiritual. Versículo que fala do paladar espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3, que diz, se é que já provastes que o Senhor é benigno, ou o Senhor é bom. Salmo 34, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aqui diz para provar. Provar é usar o paladar, entende? Então, quando alguém tem alguma comida ali, você quer provar essa comida? Você precisa provar para saber o gosto, não é? Aí quando você prova, você diz, é gostoso. Correto? É muito importante nós exercitarmos nosso paladar espiritual. Principalmente quando você está lendo a Bíblia. Você sabe porque muitas pessoas leem a Bíblia e param? É porque eles não provaram o sabor da Bíblia. Quem lê a Bíblia e prova o sabor da Bíblia, diz, esse versículo é gostoso. Daí o que vai fazer? Ele diz, eu quero mais. Eu quero mais. Daí, no dia seguinte, ele disse, oh, que bom, eu vou ler a Bíblia de novo e eu quero provar mais e mais. Amém. Eu provei, essa palavra é gostosa. Está vendo? Na oração, na sua comunhão com Deus, você provou, o Senhor é bom. Aí você deseja mais comunhão com Deus. Porque tem pessoas que oram, depois param e não querem mais orar, ou oram muito pouco, porque não provaram que o Senhor é bom. Nós temos que aprender a usar o nosso paladar espiritual. Isso faz toda a diferença. Imagina você viver nessa terra e a sua boca não consegue sentir sabor nenhum. Não é um sofrimento? Porque uma das boas coisas da vida humana é comer, é desfrutar o sabor da comida. Imagina você viver uma vida espiritual sem sabor espiritual. Exercite seu espírito. Exercite o paladar espiritual. E você vai provar que o Senhor é bom. Amém? Seja no cântico, seja na oração, seja na palavra, seja na comunhão. Tem algo que se chama paladar espiritual. Segundo sentido, audição. Audição espiritual.
Isaías 55, versículo 3, diz o seguinte: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Aqui, observe, esse versículo diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Nós precisamos aprender a usar nossos ouvidos espirituais. Ouvir o Senhor falar conosco. Isaías 50, versículos 4 e 5. Esses dois versículos são importantes. Diz assim: o Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Aqui diz que o Senhor precisa despertar os meus ouvidos. Na nossa comunhão com o Senhor, você deve dizer: Senhor, desperta os meus ouvidos para que eu possa ouvi-lo. Eu não quero simplesmente ouvir o que os irmãos estão falando. Claro, é importante, mas eu quero ouvir você, Senhor, falar comigo. Eu não sei se ontem, hoje, vocês recebendo essa palavra, vocês ouviram ou não o Senhor falar no seu interior. É tão importante nós termos os ouvidos espirituais. Versículo 5 de Isaías 50 diz: Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e não me retraí. O Senhor é aquele que abre os nossos ouvidos. Amém. Precisamos orar: Senhor, vem abrir os meus ouvidos. Toda vez que a gente vai ouvir algum irmão compartilhar, nós devemos orar: Senhor, eu não quero ouvir só o irmão, eu quero ouvir você. Amém. Abra os meus ouvidos espirituais. Amém. Certo? Amém. E aqui diz: Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e não me retraí. Isso significa o quê? Depois que o Senhor fala com você, qual é a sua reação? Aqui tem, ele fala de duas coisas: ou você é rebelde ou não é rebelde. Entendeu? Rebelde significa: eu não aceito o que Deus fala. Isso é ser rebelde. Mas se você aceita, você não é rebelde. E outra coisa, ele diz assim: não me retrair. Retrair significa o quê? Você fica indiferente, você se encolhe ali. Deus fala, você se encolhe, você não reage. Se você não reage, por que Deus falou com você? Se Deus falou com você, por que Ele quer sua reação? Você pode dizer: não, eu não estou fazendo nada de errado, mas também não está fazendo nada certo. Você está ali na média. Está vendo? Eu não fui rebelde, eu não me retraí, eu ouvi sua palavra e eu pratiquei. Amém? Olha só, Atos 7:51 também é muito importante. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Aqui está falando dessas pessoas que resistem ao Espírito Santo. Por que resistem ao Espírito Santo? Porque são incircuncisos de coração. O coração deles tem um coração insensível.
porque não foi circuncidado, a carne não foi tratada. Mas não é somente um problema de coração, é também um problema de ouvido. Aqui diz, incircunciso de coração e de ouvidos. Isso quer dizer uma coisa, a sua carne não quer que você ouça a palavra de Deus. Então tem que circuncidar o ouvido, cortar a carne. Aí você pode ouvir. Então, preste atenção, querido irmão, querida irmã, você já resistiu ao Espírito Santo alguma vez? Quantas vezes o Espírito Santo falou, você negou, você resistiu? Por quê? Incircunciso de coração e de ouvido. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, a primeira frase diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é muito importante. Aqui nos mostra que o Espírito diz às igrejas, está no plural. Você não pode ser alguém que fica satisfeito de não, o Espírito Santo já falou comigo, já está certo. Mas o Espírito Santo, aqui a própria palavra diz, o Espírito Santo falou com você, mas também falou com outros. Você tem que saber o que o Espírito Santo falou para os outros, porque nós somos um corpo. Aleluia. Tá certo? Agora vamos falar da visão espiritual, os olhos. Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvendar significa tirar a venda, tirar o véu. Muitas vezes nós temos um véu que nos impede de ver. E é muito importante que nós possamos ver, contemplar as maravilhas da palavra de Deus. Efésios 1:18, que diz: iluminai os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, com a riqueza da glória da sua herança nos santos. Os olhos do nosso coração precisam ser iluminados. Está vendo aqui? Não são sentidos físicos, são sentidos espirituais. Nós devemos aprender a ir diante do Senhor e falar: Senhor, me dá uma visão, uma revelação daquilo que o Senhor deseja. Me faz ver, Senhor. Isso faz toda a diferença em nossas vidas. Paulo, em Atos 26:19, disse: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Isso significa que um dia ele teve uma visão celestial e essa visão o governava. Ele não foi desobediente. Amém. Vamos agora falar do olfato espiritual, o cheiro. Isaías 11:3 diz o seguinte. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então aqui mostra que o Espírito está sobre esse que é o rebento do tronco de Jessé, que se refere ao Senhor Jesus. Aí o versículo 3 diz: deleitar-se-á no temor do Senhor.
não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Essa palavra, deleitar-se-á, significa exatamente cheirar, sentir o cheiro. Isso quer dizer o quê? O que é o olfato? Ele se refere à percepção. Você consegue perceber se alguma coisa é boa ou não. Por exemplo, você muitas vezes está num lugar e de repente você... cheiro de queimado, alguma coisa está queimando. Tá certo? O feijão está queimado. É, exatamente. Está queimando alguma coisa. Você não viu nada. Correto? Você não ouviu nada, mas você percebeu. Tem alguma coisa errada, alguma coisa queimou. Não é isso? Alguém traz uma comida, que bonita comida. E o cheiro não está bom. Está estragada a comida. Não é? Não acontece? Está estragada a comida. Ou, quando chega, que cheiro bom. Está vendo? Isso é percepção. Olha só aqui, ó. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Significa, ele vai ter essa percepção no temor do Senhor. E olha só. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir dos seus ouvidos. Significa, ele não vai confiar no que os seus olhos físicos viram, não vai confiar no que os seus ouvidos físicos escutaram, ele vai confiar na percepção do seu espírito. Amém. E ele vai julgar dessa maneira. Entendeu? Então essa questão do cheiro é alguma coisa importante. Filipenses 4,18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo estava recebendo a oferta. Então essa oferta era um sacrifício que os irmãos estavam oferecendo a Deus, está certo? Amém. Porque quando alguém oferta algo, está ofertando a Deus, né? É certo que ele estava ofertando para Paulo, mas antes de ofertar a Paulo, é ofertar para Deus, correto? Amém. E então Paulo está falando que essa oferta deles era como aroma suave. Significa que Deus, ao olhar, tinha prazer, tinha desfrute. Muitas vezes você tem um problema com o irmão, e você, por amar ao Senhor, você vai buscar reconciliação com esse irmão. Mesmo que o erro não tenha sido seu, você foi buscar a reconciliação. Aos olhos dos homens, ele disse, você fez bobagem, a culpa não era sua, mas você fez diante de Deus por amor a Deus, e o que você fez tem aroma suave. Os irmãos do lado todos percebem, que coisa boa você fez, certo? 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Isso mostra o quê? Que quando nós conhecemos Cristo, nós temos um tipo de viver, um tipo de andar que as pessoas percebem. Pessoas dizem assim, eu não sei o que é, mas você é diferente.
Eu não sei o que é, mas tem algo em você que nos atrai. Entendeu? Isso é fragrância do seu conhecimento. Olfato espiritual. Isso também permite que você, ao ouvir uma mensagem, de repente perceba: epa, o que foi falado não está muito certo, não. É uma percepção interior. Ou você ouve e no seu interior o Espírito confirma: é isso mesmo. Está vendo? Isso é olfato espiritual. E por último, nós temos o tato, questão do toque. A questão do toque, você pode perceber se algo é frio ou é quente. Certo? Você toca assim o amor de um irmão, né? Quer ver? Eu quero ler aqui um versículo só para os irmãos poderem olha só, 1 Pedro capítulo 1 versículo 22: tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esse ardentemente significa que é muito quente, não é isso? Quer dizer que você toca no amor. Uau, o amor desse irmão é quente. Ou você toca, o amor desse irmão é frio. Está vendo? Ou você pode tocar se é duro ou se é terno. Efésios 4,18 diz: os crescidos de entendimento alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Algumas vezes você tem comunhão com o irmão, você quer ajudá-lo, você percebe o problema que ele tem, mas esse irmão não quer ajuda, ele resiste. Daí os irmãos perguntam: como é que foi a comunhão com ele? Você vai dizer: coração duro. Tá certo? Porque você tocou. Tá vendo? Isso é o tato espiritual. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos aprender a viver a vida da igreja usando os sentidos espirituais. Amém. No nosso relacionamento com os irmãos, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com as pessoas. Não acredite no que os seus sentidos físicos estão informando para você a respeito de uma pessoa ou a respeito de um irmão. Use seus sentidos espirituais. Compreende? Tem pessoas que você nem conhece, mas você olha a primeira vez, não gostei. Ou gostei. Você nem conhece. Como é que esse negócio de gostar ou não gostar? Quem te deu essa informação? Seu sentido físico. Muitas vezes você olha assim, e essa pessoa não está com nada não, mas depois quando você conhece, uau, que pessoa maravilhosa, não é? No relacionamento com o irmão, você diz assim, você começa a falar com ele, nota, você diz assim, puxa, ele... Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo, algo que aconteceu comigo. Um dia, o irmão veio falar comigo, irmão Miguel, sabe aquele determinado irmão? Sim, o que é?
ele está com raiva de você e está falando muito mal de você. E diz para ele: ué, o que aconteceu? O que ele anda dizendo? Estão dizendo que você é um irmão falso, né? Que com os irmãos na reunião é uma coisa, quando encontra os irmãos na rua é outra coisa. Eu disse: ué, que coisa estranha. Por que ele disse isso? Ele disse assim: porque ele encontrou você na rua, saudou você e você nem deu atenção para ele. Eu logo compreendi. Eu fui pedir perdão para esse irmão. Sabe por quê? Porque quando eu ando na rua, eu não sou uma pessoa que fica andando, olhando assim, oi. Quando eu estou na rua é porque eu saí para fazer algo. Então eu só penso no alvo. Eu tenho que ir para lá. Eu não olho para o lado. Então eu logo compreendi. Esse irmão passou por mim, me cumprimentou, mas eu nem ouvi porque eu estava concentrado em chegar no lugar. Mas a minha atitude fez ele tropeçar. Eu fui procurá-lo e eu fui pedir perdão para ele. Certo? Então, você pode ver, ele me julgou com sentidos físicos e eu compreendi, mas eu fui ajudá-lo usando meus sentidos espirituais. Eu não disse assim: pô, ele não quer falar comigo, também não quero falar com ele. Que coisa, falando mal de mim, eu também vou falar mal dele também. Imagina, então, é tudo carne. Você vê muitas vezes um irmão na reunião, está paradão, não reage a nada. Você diz: que irmão carnal, está na reunião, não usa o espírito, você está julgando. Se o irmão está assim, vai conversar com ele. Aí você descobriu que ele está passando por um problema muito sério, que se você estivesse passando por esse problema, você nem teria vindo na reunião, mas ele veio. Só que está anestesiado por causa do problema, ele está precisando de ajuda. E você julgou ele mal. Compreendeu? Amados irmãos, amadas irmãs, vamos viver usando nossos sentidos espirituais. Viver a vida da igreja assim. Nosso relacionamento com Deus, com os irmãos. E eu vou dizer uma coisa: e nós vamos ganhar realidade espiritual. Amém? Amém? Ficamos por aqui, continuamos amanhã.